Meu marido e seus amigos acharam que seria engraçado me deixar presa em uma pequena cidade italiana depois de uma briga. Vamos ver como ela vai reagir a isso, eles disseram. Um mês depois, ele me rastreou e viu que eu estava na Grécia, me pediu desculpas, mas eu já estava começando uma nova vida. Se tem uma cena que nunca vai sair da minha cabeça, é o momento em que percebi que o Gabriel realmente tinha me deixado ali. Sozinha. No meio de uma cidadezinha italiana chamada Orvieto, que até então eu só conhecia por fotos de cartão postal. No começo, achei que fosse um tipo de brincadeira estúpida dele e dos amigos, algo para me fazer pagar pela discussão que tivemos no carro, poucos minutos antes. Mas quando tentei ligar e vi que meu número estava bloqueado em todos os celulares, o pânico bateu. E não era um pânico qualquer. Era o tipo de pavor que sobe queimando, como se minha pele soubesse antes do meu cérebro que algo estava muito, muito errado. A discussão começou por uma bobagem. Eu questionei uma piada machista que o Gabriel fez à mesa durante o almoço. Ele ficou visivelmente incomodado, mas o que eu não esperava era que isso se transformaria num silêncio gelado que durou horas, até que ele sugeriu que eu ficasse um pouco sozinha para pensar nas minhas atitudes. O que parecia ser apenas um tempo para esfriar a cabeça acabou sendo o estupim de algo muito mais cruel. Quando voltei da farmácia, com 2 sorvetes nas mãos, um para mim, outro para ele, porque eu ainda achava que dava para consertar as coisas, o carro já não estava mais lá. Fui até onde havíamos estacionado, dei uma volta no quarteirão, procurei em ruas paralelas, nada. Tentei ligar. Ligação encerrada. Mandei mensagem. Entregue, mas não lida. Depois disso, nem entregue era mais. Achei que talvez estivessem me dando um susto, talvez Gabriel estivesse bravo, mas os amigos não iriam compactuar com aquilo, certo? Errado. Cada tentativa de contato se tornava mais desesperadora, até que entendi, eles tinham ido embora. Todos. Com minhas malas, meu passaporte, meus cartões. O que eu tinha comigo cabia em uma bolsinha de mão, um celular, 20 e poucos euros e um blouse vencido. Sentei no meio-fio. As ruas estreitas e charmosas de Orvieto, que poucas horas antes pareciam um cenário de filme romântico, agora pareciam fechar em volta de mim como um pesadelo claustrofóbico. Um grupo de turistas passou tirando fotos de uma igreja barroca, rindo e falando alto, alheios à cena patética que eu fazia ali, uma mulher abandonada, tentando entender como sua vida tinha virado aquilo. Chorei. Discretamente no começo. Depois, como uma criança que perde a mãe no mercado. A vergonha veio logo em seguida. Como eu tinha permitido que esse relacionamento chegasse a esse ponto? Ali, sentada na calçada de pedras, foi quando percebi, aquilo não tinha sido um impulso de raiva. Foi calculado. Premeditado. Gabriel não apenas quis me deixar para trás, ele quis que doesse. Quis que eu me sentisse humilhada, impotente, perdida. Era o tipo de coisa que ele sempre fez, só que dessa vez, ele não precisou levantar a voz ou me xingar. Bastou ir embora. E levar tudo com ele. Inclusive minha dignidade, ou o que restava dela. Tentei ir até a delegacia, mas meu italiano era básico demais. O policial que me atendeu só entendia algumas palavras em inglês e não parecia muito interessado em ajudar. Me mandou falar com a embaixada no dia seguinte. Era sábado. A embaixada só funcionava na segunda. 2 dias. 48 horas. Uma eternidade quando se está sem chão, sem dinheiro e sem ninguém. O que antes era uma viagem de casal para reconectar, virou um exílio emocional. E eu não sabia se tinha forças para voltar. A única coisa que eu tinha era tempo. Tempo para refletir sobre cada vez que Gabriel me fez duvidar de mim mesma. Tempo para lembrar das vezes que meus amigos disseram que ele não prestava, e eu defendi. Tempo para olhar para o espelho de um banheiro público e quase não reconhecer a mulher que me encarava. Mas nesse tempo, nasceu uma semente. Pequena, quase imperceptível, mas viva. Uma semente de raiva, sim. Mas também de sobrevivência. Eu ainda não sabia como, mas algo dentro de mim se recusava a ser vítima. Porque a verdade é que, por mais fundo que eu estivesse naquele buraco emocional, havia algo ali, bem no fundo, que me dizia que essa história ainda não tinha acabado. E que talvez, só talvez, fosse eu quem tivesse a última palavra. A noite caiu como um cobertor pesado sobre Orvieto, e foi aí que o medo real começou a tomar forma. Durante o dia, eu ainda tinha a ilusão de que alguém iria voltar, que talvez fosse tudo um mal-entendido. Mas à medida que o céu escurecia e as luzes da cidade diminuíam, essa esperança foi morrendo aos poucos. As ruelas, que antes pareciam charmosas e pitorescas, agora se tornavam labirintos ameaçadores. O silêncio pesava, cortado apenas por passos esporádicos de moradores e turistas desaparecendo em suas hospedagens seguras. Menos eu. Eu não tinha onde cair morta, literalmente. Depois de andar por horas tentando achar uma solução, encontrei uma pequena padaria que ainda estava aberta.
O cheiro de pão fresco me atraiu antes mesmo que eu visse o letreiro. Entrei, sem saber o que exatamente pedir, quando uma senhora idosa, de avental e mãos enfarinhadas, me olhou nos olhos e viu que eu ainda não conseguia disfarçar desespero. Ela não falou muito. Apenas estendeu a mão, me guiando por uma escada estreita nos fundos da loja. Acima da padaria havia um pequeno quarto com cama, uma pia e uma janela que dava para os telhados da cidade. Foi ali que passei minha primeira noite abandonada. Apesar do abrigo, o medo não deu trégua. Tentei mais uma vez ligar para Gabriel, para os amigos, até mesmo para o número de emergência do banco. Nenhuma resposta. Eu existia apenas para mim mesma naquele momento, e isso foi aterrorizante. Sempre fui cercada de pessoas, de barulho, de rotinas que me davam a falsa sensação de segurança. Mas ali, deitada numa cama estranha, ouvindo o som distante de risadas nas ruas, a solidão gritou mais alto. Não era só estar sozinha. Era ser esquecida. Cancelada da vida de quem deveria me amar. Pensei em sair dali no meio da noite, procurar uma delegacia, bater em portas. Mas e se ninguém me ajudasse? E se eu fosse atacada? A cidade, com toda sua beleza medieval, agora parecia esconder ameaças em cada esquina escura. Cada sombra era um possível perigo. Cada passo ecoando nos paralelepípedos parecia me seguir. Eu não sabia em quem confiar, nem se conseguiria passar daquela noite ilesa. Foi o momento em que percebi que o medo não era apenas do lugar, era de mim mesma, da minha incapacidade de reagir, da minha dependência emocional. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de pão quente e café. A senhora da padaria me deixou um prato com 2 fatias grossas de pão e um bilhete escrito à mão: Coragem. Coragem. Uma palavra tão simples, mas que me atravessou como um raio. Eu ainda estava sozinha, ainda sem respostas, mas aquele gesto me fez lembrar que nem todo mundo era como Gabriel. Que talvez ainda existisse bondade no mundo. Eu só precisava me agarrar a ela com tudo que eu tinha. Os dias seguintes foram um borrão de tentativas falhas e pequenas vitórias. Consegui contato com um grupo de turistas brasileiras pelo Instagram, mas elas já estavam em outra cidade. Voltei à delegacia, onde um jovem policial me deu um panfleto com informações da embaixada. Nada era fácil. Cada movimento parecia exigir uma força que eu já não sabia se possuía. Mas mesmo assim, eu continuava. Não porque confiava que tudo ia melhorar, mas porque desistir já não era uma opção. A padaria virou meu porto seguro temporário. Toda noite, eu voltava para aquele quartinho, torcendo para que a senhora ainda estivesse ali. Ela nunca fez perguntas. Apenas me olhava com olhos que diziam, eu sei, sem precisar entender minha língua. E talvez esse tenha sido o maior consolo, ser vista, mesmo quando tudo ao meu redor dizia que eu era invisível. No silêncio daquelas noites, comecei a ouvir outra voz. A minha. E foi nessa solidão sufocante, nesse limbo de incertezas, que algo começou a mudar. A dor ainda estava lá, o medo também. Mas junto deles, uma pequena faísca começou a crescer. Uma vontade. Um impulso. Um sussurro interno que dizia, você vai sair dessa. E não vai ser só por sobrevivência. Vai ser por escolha. Olhando para os 80 euros que eu tinha na carteira, percebi que cada centavo precisava ser tratado como se fosse o último. Fiz um inventário mental, uma muda de roupa, um celular que ainda funcionava mas sem dados, e o favor de uma senhora que nem meu nome sabia pronunciar direito. Era pouco, ou quase nada, mas, pela primeira vez, comecei a enxergar isso como o ponto zero de algo novo. A sensação de abandono ainda doía, mas agora ela dividia espaço com uma pergunta incômoda: o que eu faria com aquilo? A primeira decisão foi encontrar uma forma de economizar. Voltei à padaria e ofereci ajuda em troca de mais uma noite no quarto. A senhora, que eu descobri se chamar Nona Mirella, hesitou, mas acabou concordando. Passei o dia lavando louça, varrendo o chão e empacotando pães. Não era um emprego, era uma troca silenciosa entre 2 mulheres que se entenderam sem precisar de explicações. Foi naquele pequeno forno italiano que eu reaprendi a usar minhas mãos para algo além de segurar a dor. Também entendi que precisava sair dali, mas não sem um plano. Comecei a pesquisar rotas de trem com Wi-Fi gratuito de cafés que não cobravam por uma xícara de expresso. Usei o tempo livre para anotar horários, preços e caminhos possíveis até Roma, onde poderia finalmente ir à embaixada resolver meus documentos. Fiz cada euro render como se fosse mágica, comprando frutas no mercado local e reaproveitando garrafas d'água. Minha sobrevivência virou matemática emocional. Se eu aguentasse mais 3 dias, conseguiria pegar o trem mais barato, às 5h17 da manhã. Num desses dias, um grupo de estudantes australianos passou pela padaria e um deles esqueceu um moletom na cadeira. Mirella me deixou ficar com ele. Pela primeira vez desde o abandono, eu me senti aquecida, não só pelo tecido, mas por perceber que, aos poucos, estava construindo minha própria rede de amparo, ainda que feita de sobras.
Meu corpo ainda carregava o cansaço, mas a minha mente já começava a fazer planos. Pequenos. Mas meus. À noite, quando finalmente parava, me deitava olhando para o teto do quartinho e pensava em quantas versões de mim tinham morrido naquela viagem. A mulher que pedia desculpas por tudo. A esposa que fingia estar feliz. A turista romântica que achava que um cenário bonito consertava um relacionamento podre. Cada dia que eu sobrevivia, uma parte dessa mulher morria, dando lugar a uma versão mais bruta, mais real. E apesar de tudo, eu gostava dela. Em um caderno velho que achei jogado na cozinha da padaria, comecei a escrever. Anotava não só os gastos do dia, mas também frases soltas, desabafos, ideias de fuga. Mirella me viu escrevendo e deixou uma caneta nova em cima da minha cama. Era o apoio mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais poderoso que eu já tinha recebido de alguém. Era como se ela dissesse: continue. Não pare. E eu não parei. Aos poucos, meu olhar mudou. Passei a observar as ruas não como armadilhas, mas como mapas possíveis. As pessoas, antes ameaças, agora se tornavam possíveis aliados. Tudo dependia de como eu me posicionava diante do mundo. Se eu quisesse sair dali, não bastava esperar. Eu teria que escolher a saída, traçar o caminho e seguir andando, mesmo sem ter certeza de onde ia dar. Porque, pela primeira vez, eu entendi que sobreviver não era um fardo. Era um ato de resistência. E foi exatamente essa força que me levou até a estação, dias depois, com o bilhete amassado na mão, o moletom nos ombros e o coração batendo como se fosse pular do peito. Não era só o som do trem que se aproximava. Era o som da minha vida se movendo, finalmente, na direção certa. Quando finalmente cheguei em Roma e resolvi a papelada na embaixada, recebi uma opção imediata: voltar para o Brasil. Mas algo dentro de mim gritou: não. Era como se tudo que eu tivesse passado até ali precisasse de mais, um recomeço de verdade, não um retorno. Decidi então ir para a Grécia. Era um país que sempre sonhei conhecer, mas Gabriel dizia que era sem graça. Pois agora, sem ele, parecia o destino perfeito. Peguei um ferry para Santorini com o pouco dinheiro que ainda tinha, e uma convicção inabalável: eu ia começar de novo. Sozinha. E melhor. Em Santorini, nada foi fácil. Dormi os primeiros dias em hostéis compartilhados com pessoas que mal falavam inglês, dividi refeições com mochileiros e me ofereci para trabalhar em troca de cama e comida. Encontrei um pequeno café à beira-mar, onde a dona, Eleni, me deu uma chance. Comecei lavando copos, depois atendendo mesas, e quando viram que eu tinha jeito com as redes sociais, me deixaram cuidar da página do café. Em menos de 2 semanas, o movimento dobrou. Pela primeira vez, me senti valorizada não por quem eu era para alguém, mas por aquilo que eu sabia fazer. Longe de Gabriel, comecei a me enxergar de forma diferente. Eu, que achava não conseguir passar um fim de semana sozinha, estava agora sobrevivendo num país estrangeiro, trabalhando, criando uma nova rotina, falando outro idioma, conhecendo pessoas que me tratavam com respeito. Meu reflexo no espelho já não me causava pena, causava orgulho. A mulher que surgia ali era outra. Mais magra, mais forte, com olheiras profundas, mas com um olhar que não se curvava mais. Cada dia era uma vitória pequena. O primeiro cliente que sorriu para mim. O primeiro elogio de Eleni. O primeiro pagamento, ainda que simbólico. Comecei a juntar dinheiro, e com ele, uma nova ideia de futuro. Quem diria que aquela viagem amaldiçoada terminaria com meu renascimento? Gabriel não fazia mais parte das minhas conversas internas. O espaço que ele ocupava foi sendo tomado por planos, por aprendizados, por descobertas sobre mim mesma. Eu deixei de ser uma mulher abandonada e me tornei uma mulher que se escolheu. Fiz amizades com gente de todos os cantos. Um casal argentino que viajava o mundo, uma alemã fotógrafa, um senhor grego que tocava bouzouki nas praças e me ensinou a dançar. Eu estava mais viva do que nunca. E o mais louco? Sem precisar de ninguém. Pela primeira vez, meu silêncio era liberdade, não punição. Me redescobri na simplicidade das manhãs ensolaradas, do cheiro de sal, da rotina que eu construí do zero. O que antes parecia um fardo virou minha força. A mulher que saiu chorando de Orvieto já não existia. Ela morreu ali, nas pedras da calçada. A nova versão de mim mesma não precisava de validação de homem nenhum. Ela usava vestido sem se importar com a opinião de ninguém. Ela ria alto, comia com as mãos, escrevia no diário frases que pareciam retiradas de uma revolução. Porque era isso que eu estava vivendo, uma revolução íntima, silenciosa, mas completamente transformadora. E no meio dessa nova vida, comecei a ter vislumbres de algo ainda maior. Um projeto. Um futuro que antes era impossível de imaginar. Comecei a registrar minhas experiências, a escrever sobre minha jornada, e isso despertou o interesse de outras mulheres que se viam em mim.
Eleni sugeriu que eu fizesse disso algo mais sério. Um blog? Um livro? Talvez. Mas uma coisa era certa, minha história estava longe de terminar. Porque enquanto eu reconstruía minha vida, algo me dizia que o passado, por mais enterrado que estivesse, ainda não tinha dito sua última palavra. Um mês depois, eu estava sentada no terraço do café, tomando meu café grego e escrevendo no caderno que tinha virado meu diário de guerra, quando ouvi uma voz que congelou meu sangue. Era ele. Gabriel. Em carne, osso e arrogância. Veio andando como se estivesse no controle da situação, como se nada tivesse acontecido. Finalmente te encontrei, disse, como se fosse o herói de uma novela barata. Eu não respondi. Só encarei. A mulher que ele abandonou em Orvieto teria chorado, implorado, talvez até corrido para os braços dele. Mas ela não estava mais ali. Ele tentou bancar o arrependido. Disse que tinha feito aquilo no calor do momento, que não imaginava que eu levaria tão a sério. Que os amigos dele disseram que eu devia ter voltado pro hotel. Que não sabia que eu estava sem dinheiro, sem documentos, sem chão. Cada frase era uma facada que, curiosamente, já não doía. Eu via como alguém pequeno, tentando desesperadamente reverter uma história que ele achava que controlava. Só que ele não sabia que, desde que me largou, eu virei a autora do meu próprio enredo. Gabriel esperava encontrar uma mulher destruída. Uma versão quebrada de mim, suplicando por respostas, talvez implorando por uma segunda chance. Em vez disso, ele encontrou uma mulher bronzeada, trabalhando, cercada de amigos, falando grego com sotaque e vivendo uma vida que não incluía ele. O choque no rosto dele foi um presente. O silêncio dele foi música. Quando tentei devolver a chave do apartamento que ele disse que ainda guardava para mim, ele recusou. Disse que ainda podia arrumar tudo. Eu ri. Baixo, mas o suficiente para cortar o ar entre nós. Não tem nada para arrumar, Gabriel, falei, pela primeira vez usando o nome dele sem hesitação. Você não me deixou. Você me libertou. Ele tentou argumentar, disse que eu estava sendo radical, que aquilo era só uma fase. Mas eu não estava em fase nenhuma. Estava finalmente sendo eu. Sem amarras, sem medo, sem ele. E essa era a maior vingança que eu podia oferecer, mostrar que ele falhou até nisso, até em me destruir. A mulher que ele quis apagar agora brilhava mais do que nunca. Depois desse encontro, ele ainda tentou me mandar mensagens. Longos textos dizendo que estava em terapia, que queria conversar melhor, que talvez a gente pudesse recomeçar num novo ritmo. Eu bloqueei. Sem drama, sem discurso. Porque entendi que a verdadeira vitória não era humilhar de volta. Era não precisar dele para absolutamente nada. Era vê-lo tentando alcançar uma versão de mim que ele jamais mereceu conhecer. Era fechar o ciclo com a dignidade que ele nunca teve. A verdade é que eu não precisava de revanche. Eu já tinha tudo. A paz que eu construí em mim, a força que descobri nas ruínas do que ele destruiu, e principalmente, a certeza de que eu jamais aceitaria migalhas de novo. O que antes era raiva virou indiferença. E não há punição maior para alguém como Gabriel do que perceber que ele se tornou irrelevante. Hoje, quando penso em tudo que vivi, sinto uma mistura de dor e gratidão. Ele me tirou tudo, e mesmo assim, fui eu quem venceu. Porque ele me deixou em ruínas, mas fui eu quem reconstruiu o templo. Tijolo por tijolo. Sem pressa. E do meu jeito.